Olá, meu Brasil, Brasil! Vamos lá vamos dar início aqui desse vídeo com uma boa notícia, né? A ONU liberou 9,2 milhões de dólares, né, equivalente a 35 milhões de reais a 5 projetos de assistência sanitária e alimentar para a população em situação de risco na Venezuela. Essa notícia foi publicada no dia 27/11 de 2018 pela revista Época. Muito bem, ONU, muito bem. Para quem não viu o meu vídeo a respeito da ONU, né, a farsa que é a ONU, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Vocês assistam lá para vocês saberem como que funciona esse esquema da ONU, né? Inclusive citei a Venezuela também nesse vídeo, falando, né, sobre a questão do governo socialista que vem matando o seu povo de fome, né, vem torturando o seu povo, tudo em prol desse regime genocida, esse regime sanguinário, né, que é o comunismo. Né, que isso tem que ser extirpado do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, tá certo? É um regime que já matou mais de 120 milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? E tem que ser proibido, assim como foi o nazismo, né? Assim como o nazismo foi extirpado, é proibido, né? O nazismo, o comunismo tem que ser da mesma forma também, tá certo? Mas muito bem, tomara que esse dinheiro chegue até as pessoas que realmente estejam precisando, né? De alimento, de um refresco, de um refrigério, né? E que não venha a ser desviado, né? Que não venha a ser desviado, porque com o governo comunista pode-se esperar tudo, minha gente, né? Infelizmente, né? Infelizmente é assim, tá certo? Mas vamos lá. A outra situação também que tem ocorrido, que tem criado muita polêmica, tanto nas redes sociais como nas mídias alternativas, em relação à questão do novo governo declarar apoio ao Estado de Israel. Né? Inclusive transferindo a sua embaixada de Tel Aviv, a embaixada brasileira de Tel Aviv, para Jerusalém, reconhecendo assim Jerusalém como capital de Israel, tá certo? E daí veio um bafafá porque o mundo árabe está ameaçando a cortar relações com o Brasil em questão da exportação de carne, principalmente carne de frango, né, para aquela região, né? Os muçulmanos, os árabes consomem muito a nossa carne de frango, né? Pois muito bem, isso é uma ameaça do povo árabe, né? Se caso isso venha a acontecer. Pois bem, minha gente, como que funciona o esquema? Funciona assim: o MST invade as propriedades, certo? Expulsam os proprietários. Nisso, eles tomam posse daquele terreno, daquela propriedade, e vêm os capitalistas comunistas, né, que tem o conchavo político, né, que é tudo amiguinho do PT, que é amiguinho dos partidos aí de esquerda, né, que fazem aqueles famosos acordão, né, acordão, né, pois muito bem. E eles compram essas propriedades, né, a preço de banana, e passam a investir, né, no agronegócio ali, criação de frango, boi, porco, enfim, né, e passam a exportar essas carnes para o Oriente Médio, certo? Tudo um esquema que tem por trás, né, eles passam a exportar. Moral da história: esse dinheiro não vem para o Brasil, tá certo? Uma boa parte desse dinheiro vai para fora, certo? Uma parte desse dinheiro somente vem para o Brasil, tá certo? Mas não é os capitalistas que se eu quiser investir numa propriedade, investir no agronegócio e querer exportar, não é tão simples assim, não. Não é tão simples. Eu mesmo, uma pessoa comum, né, tenho dinheiro para investir nesse ramo. Você, uma pessoa comum, se você não tiver um conchavo político, se você não tiver, né, todo um esquema por trás, você está fora, você não tem como exportar carne de frango para aquela região, para os árabes, né?
E aí vem esse bafafá todo, não, porque o Brasil pode perder muito dinheiro com a exportação de frango, isso, aquilo. Gente, ó, balela, tá? O Brasil não vai perder nada. Primeiro que isso é uma ameaça por parte dos árabes, tá certo? Mas eu acredito piamente que eles não vão querer fazer isso, porque eles não têm de onde comprar a carne de frango, né? Mas não... Bolsonaro mesmo já falou em relação a isso, né? Isso foi uma promessa de campanha dele. Vamos fazer negócio com o mundo todo, sem o viés ideológico, que é o correto a se fazer, tá certo? Que é o correto a se fazer. Não, mas o Brasil vai perder 20 bilhões com a China, caso o Brasil venha fazer aliança, comércio bilateral com os Estados Unidos, né? A China vai deixar de investir 20 bilhões aqui no Brasil. Tá, tudo bem, o Brasil perde 20 bilhões com a China e ganha 267 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Isso equivale a quase 1 trilhão de reais. Segundo o professor Olavo de Carvalho, os Estados Unidos está lá com 267 bilhões de dólares prontos para investir aqui no Brasil, né? Quase 1 trilhão de reais, sendo que o nosso PIB hoje é de 1,5 trilhão, né? E a nossa dívida está em quase 4 trilhões. Para se ter uma ideia. Mas enfim, pessoal, né? Esse era o recado que eu queria transmitir para vocês, tá? Não acreditem no que falam em jornal nacional, nesses jornais aí, sabe? Tipo, procura pesquisar, fica com o pé atrás em relação a isso, porque Rede Globo, meu amigo, a Rede Globo acho que é a pior de todas, viu? Infelizmente, né? Então procurem saber a questão das notícias verdadeiras, né? Outro dia me falaram que diz que não, os jornais não mentem, eles manipulam, mas não mentem, eles mentem sim, certo? Isso foi uma forma de manipulação, porém mentem também, tá certo? Gostaria de mandar um abraço aí pro seu Joani, ele que me informou a respeito dessa notícia da ONU, né? Sobre a ajuda lá da Venezuela. E enfim, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, dê seu like, né? Se inscrevam no canal e vamos nessa, né? Fiquem com Deus.